fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pai, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Ferramentas para vencer. Irmãos, todo trabalhador, por melhor profissional que ele seja, se ele não tiver uma boa ferramenta, ele não vai conseguir fazer um trabalho perfeito. Não vai conseguir. Eu fiz um curso de ajustador mecânico no Senai, aqui em São Caetano, e eu terminei esse curso em 1973. Nunca usei o curso de ajustagem mecânica, mas eu aprendi muita coisa. O que foi útil nesse curso foi leitura e interpretação de desenho. Mas você aprende como usar uma lima, qual é a boa lima, e assim por diante, o esmeril, né? O chicote que o ferramenteiro usa. Então você sabe o que é a boa ferramenta e qual é a má ferramenta. Na vida cristã, Deus nos dá ferramentas, nos dá arma. Os dons do Espírito Santo são ferramentas para nós cristãos trabalharmos na obra do Senhor. Porque existe na Bíblia Sagrada as ferramentas para você trabalhar e as ferramentas que são ferramentas para você se defender. Aqui nesse texto nós vemos que Paulo fala exatamente sobre, os lombos cingidos com a verdade. Quem é a verdade? É a palavra, e a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior ferramenta que nós temos para vencer, para nós nos vestirmos, porque existe algumas, veja bem, variantes aqui nesse texto que nós lemos. No verso 11, Paulo diz: revestimos de toda a armadura. Quer dizer, você está salvo, você já está vestido da salvação. Agora Paulo fala revestidos da armadura, colocar vestes sobre vestes. Essa ferramenta que Deus nos dá, você colocar uma veste espiritual em cima da salvação. Lembra lá em Apocalipse, no capítulo 3, na igreja da Odisseia, quando Deus fala para a igreja, que a igreja que era rica e abastada, de nada tinha falta. Jesus fala assim: olha, você compra ouro refinado no fogo, colírio para que você veja, e vestes para que você está andando nu. Irmãos, essas ferramentas são para nós usarmos, para o nosso bem. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo diz aqui no verso 13, que quando nós tomamos a armadura de Deus, é para nós possamos resistir no dia mau. Não estou profetizando negativamente que um dia você vai ter um dia mau, não. O dia mau chega para todo mundo. A hora que você menos espera, chega o dia mau. Quando você está preparado, você enfrenta esse dia mau. Mas quando você não está preparado, a coisa é complicada. Nos Estados Unidos, quando existe aqueles ciclones lá, aquelas coisas lá, então existe o alerta: olha, se prepara que vai passar um tornado aqui.
Então as pessoas saem das casas, ou já existe os locais preparados, então as pessoas estão preparadas para o dia mau. Nós cristãos, irmãos, essas ferramentas que Paulo coloca aqui, essas armaduras de Deus, é exatamente para quê? Para nós estarmos preparados para o dia mau, que o dia mau vai chegar em nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos preparados para enfrentar esse dia mau. E por que existe tanta gente, irmãos, tanta gente que não crê mais no Evangelho? Quanta gente está desanimada com a igreja, desanimado com a fé, porque foram iludidos através de falsas promessas, de falsas profecias, de falsos testemunhos. As pessoas não estavam preparadas para o dia mau, e chegou o dia mau, a pessoa caiu, abandonou a fé, abandonou a igreja, porque não estava preparado. Tudo nessa vida requer um preparo, e essas ferramentas aqui é para nos preparar para esse dia. Sabe por quê, irmãos? O homem natural, você veja bem, ele tem uma cabeça que ele pensa qualquer coisa. A sua cabeça é o seu destino, ele faz o que ele quer. O homem espiritual é diferente, irmãos. O homem espiritual é diferente. A cabeça dele é diferente, porque Cristo é o cabeça da igreja, e a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Cristo, o sangue de Jesus Cristo limpa a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então agora a mente do cristão, a cabeça do cristão é a cabeça de Cristo. Irmãos, se nós não começarmos a pensar assim, nós não vamos ter essa ferramenta para nós vencermos as dificuldades. Irmãos, nesse livro de liderança que eu escrevi, eu coloquei uma ilustração do Lewis sobre aquela carta que ele escreve, carta do inferno, que o demônio morcegão escreve para o seu demôniozinho cupim que trabalha nesse mundo aqui, e ele fala exatamente sobre isso. Faz os cristãos pegar em extintores enquanto está vindo uma enchente. Como é que você vai combater uma enchente com extintor? Irmãos, as ferramentas são para um fim específico. Você não pega uma foice para carpir, você pega para roçar ou cortar alguma coisa. Você não pega um trator de esteira, veja bem, para você, vamos dizer assim, arar roça, plantação, não, é impossível. Cada ferramenta, ela tem a sua utilidade, porque nós não sabemos de onde vai surgir o nosso dia mau. O homem é corpo, alma e espírito. Mas começa, veja bem que Paulo começa a falar aqui, estando com estas firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Se o nosso lombo, veja bem, as nossas costas, que é exatamente aqui Paulo está falando sobre o fardo que nós carregamos. Todos nós carregamos um fardo. Não venha com essa que você não carrega um fardo, porque você carrega um fardo, todos nós carregamos. Se você não estiver com o seu lombo cingido com a verdade, o seu fardo vai tornar cada dia mais e mais pesado. É por isso que Jesus falou para nós pegarmos o fardo dele, que é leve. Se nós tentarmos carregar o nosso fardo pessoal, sem a verdade, sem a ajuda de Deus, cada dia vai ficando mais pesado, vai ficando mais difícil. Eu vou buscar água numa lojinha que vende água ali, pertinho de casa. Pega o galão de 20 litros, coloca nas costas lá na lojinha, pertinho. Começa a subir a rua, no meio da rua, meu amigo, não é mais 20 litros não, está pesando 200 litros. A mesma coisa é o ser humano, irmãos. Quando ele não se reveste da verdade, quando ele, veja bem, não cinge o seu lombo com a verdade,
Cada dia que passa, o seu fardo se torna mais pesado. Aí entra a amargura, entra a dor, a decepção, a desilusão, a angústia. E a pessoa não consegue carregar o seu fardo. Não consegue, irmão. Sabe o que vai acontecer? É o que acontece com muitos cristãos que estão aí hoje. Sabe, irmãos? A tal da depressão espiritual. Porque ele foi comissionado por Cristo, chamado por Cristo, salvo por Cristo, mas não se revestiu das ferramentas que Cristo mandou se revestir. Quer viver a vida de acordo com o padrão dele, com o conhecimento dele, achando que ele vai conseguir vencer. Não, irmão. Se nós não vestimos o nosso lombo com a verdade, o nosso fardo se torna pesado. É por isso que Jesus falou em Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se deixa Jesus entrar na tua vida, porque o teu fardo vai se tornar leve, mesmo que você tenha um fardo para carregar, mas esse fardo não vai ser pesado, vai ser leve. Irmãos, outra coisa que nós vemos aqui, verso 14, lembra que estou falando para você vencer o dia mal. Todos nós temos um fardo, não importa qual seja. Uma dor de cabeça é um fardo, uma enxaqueca é um fardo, uma dor no pé é um fardo. Um companheiro de trabalho que só fica é um fardo que você carrega. Verso 14, Paulo fala: está pois firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Vestida a couraça da justiça. O que é couraça, irmãos? É aquela proteção. Irmãos, nós não vamos conseguir vencer. Irmãos, por que o soldador de eletrodo ou de solda MIG, o soldador profissional, ele tem que colocar aquele avental de couro, tem que colocar luva de couro? Por quê? Para se proteger dos raios da solda, porque faz mal à pessoa. Então aquilo é uma ferramenta, né? O EPI é uma ferramenta também. Isso aqui, quando você começa a dar o nome que você quiser, ferramenta, EPI, o que você quiser colocar. O soldador precisa daquilo lá, porque senão ele vai ser contaminado por aqueles raios da solda. A mesma coisa somos nós. Podemos estar com a verdade em nós, gostamos da palavra, oramos, louvamos ao Senhor, mas veja bem, nós não estamos vestidos com a couraça da justiça, irmãos. Irmãos, o que é couraça da justiça? A proteção, a justiça de Deus em nós. Irmãos, quando se fala em justiça, fala em justificação. Não existe cristianismo sem ser justificado. Quem nos justifica é Cristo através da cruz do Calvário. É o ato regenerador, começa exatamente lá, através da justificação. Somos justificados, somos adotados como filhos, somos filhos de Deus, e nos tornamos nova criatura, e assim por diante. Então, vestida a couraça da justiça, não a minha justiça, mas a justiça que provém de Cristo, a justiça que vem através da cruz de Cristo. Irmãos, se inventa tanta coisa para você se proteger, né? Tanta coisa para se proteger, mas não se consegue ver que o cristão é diferente. Ele só tem uma maneira dele vencer nesse mundo tenebroso, como diz aqui o texto: é vestido a couraça da justiça. Porque quando nós estamos vestidos com a couraça da justiça, nós estamos protegidos por Deus. Como o soldador, quando está com o avental de couro, com as luvas de couro, com aquela máscara, com o óculos, ele está protegido. A mesma coisa somos nós cristãos, irmãos. Sem a proteção de Deus, nós estamos
nosso adversário. Sem a proteção de Deus, você está à mercê do seu adversário, que ele trabalha em silêncio. E o nosso adversário não é a carne e o sangue, mas é os principais potestades, como mencionei aqui terça-feira. São os espíritos que você não vê, mas trabalham contra você. E nós muitas vezes, irmãos, não estamos vestidos com a couraça da justiça. E muitas vezes nem buscamos. Eu estou bem assim, eu estou com uma boa camisa, um bom paletó, uma boa gravata. Irmãos, não adianta nada isso aí não. Isso aí é figura. A couraça da justiça, veja bem, é que vai te proteger contra as hostes do mal, contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores. É a couraça da justiça. Satanás vai jogar a flecha, o dardo inflamado, como Paulo fala aqui, mas não vai te atingir não, porque existe uma couraça. Não vai te atingir não, porque existe uma couraça, existe uma proteção. Outra coisa que nós vemos aqui, Paulo agora diz no verso 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Veja bem, Paulo começa a falar exatamente, olha só, sobre a pessoa, o lombo da pessoa, vestir com a couraça da justiça. E agora Paulo fala sobre os pés. Por que os pés, irmãos? Você já pensou, estou usando o exemplo do soldador. Ele está com a máscara, com óculos, máscara, luva de couro, avental de couro e descalço. Irmão, está irregular, que vai cair a fagulha no pé dele, vai queimar o pé dele. Ele tem que também estar com um sapato de couro também. Não adianta, irmãos, nós sermos salvos, batizados com o Espírito Santo, profetizar, falar língua estranha, louvar o Senhor, mas não estar vestido com o Evangelho, calçado com o Evangelho. O que é calçado é protegido pelo Evangelho, irmãos. A proteção que o Evangelho nos dá. Sabe, irmãos, alguém escreveu, eu não aceito a tese defendida pelo autor, mas ele disse uma verdade sobre isso, que durante um culto, se nós conseguíssemos ver o que acontece aqui em cima, com os olhos, você se tornaria um outro cristão. Isso é uma verdade, porque aqui em cima existe uma luta tremenda de Satanás contra os anjos de Deus. Então não adianta nós termos, veja bem, cingido o lombo, vestido a couraça e descalço. Irmãos, não adianta nada. A preparação como começa a preparação do Evangelho? Amar a Bíblia, ler a Bíblia, estudo bíblico, escola bíblica, tudo que é relacionado à leitura, aquilo que fica gravado na mente, no coração da pessoa. Mas, irmãos, como os cristãos negligenciam isso? Batizado com o Espírito Santo, profetiza, mas não gosta. Não é preparado, os pés é descalço, caminha descalço. A primeira pedra que machucar o pé, já perde a salvação, já abandona a salvação. Está descalço, vai pelo caminho, pisou no espinho, furou o pé, pronto, abandona a igreja. Por quê, irmãos? Não tem a ferramenta, não tem o IPI adequado. Está revestido, veja bem, está cingido o lombo, está vestido a couraça, mas está com os pés descalços. Está com os pés descalçados, com um bom sapato, biqueira de aço, sapato de couro, está dando tropeção, não vai acontecer nada. Mas está descalço, dando tropeção, no mínimo vai arrancar a unha. Irmãos, as ferramentas é para nós vencermos, irmãos. O EPI é para proteger. Nada na Bíblia é por acaso. Tudo na Bíblia tem um ensinamento e profundo. Outra coisa que Paulo fala aqui, tomando sobretudo
o escudo da fé. Ah, a fé tem escudo? Tem, irmãos. Irmãos, começa a meditar, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé então tem um escudo? Tem. Para proteger na sua mente a pessoa bendita do seu Salvador, a pessoa bendita de Deus, porque se não tiver um escudo protegendo a nossa fé, irmãos, de manhã sua fé está 99 graus, na hora do almoço está 40, chega à tarde está 0. Mas o que é o escudo da fé, pastor? Olha diz aqui, ó. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. É a proteção que Deus garantiu para você através da palavra dele, porque diz aqui, calçado os pés da preparação do Evangelho. Então o Evangelho vai criar um escudo na sua fé. Porque as pessoas se afastam da igreja, irmãos. Porque as pessoas perdem a comunhão com os irmãos, porque as pessoas estão perdidas no mundo, porque não usaram os EPI adequados, a ferramenta adequada, e não querem também, tem outra coisa, também não querem não. Então veja bem, não tem escudo da fé. A fé de manhã pode estar 99%, chega à tarde está menos 0. Porque não tem escudo nenhum, não tem proteção nenhuma, irmãos. Não tem proteção nenhuma. O Evangelho que prepara o escudo, se não tiver na mente da pessoa, não vai ter proteção. Lembra quando o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista está dizendo assim: olha, eu tenho um escudo no meu coração que vai fazer com que eu não venha pecar contra o Senhor. Mas se o nosso coração, irmãos, não estiver protegido pelo Evangelho, irmãos, tudo vai ser atrativo, menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Aí Paulo fala aqui agora no verso 17: tomai também o capacete da salvação. Capacete para proteger a cabeça. Lembra que eu falei que o homem natural, a cabeça dele só pensa minhoca. Do cristão é diferente, nós temos a mente de Cristo. Paulo fala isso. É diferente. Então veja bem, tomai também o capacete da salvação. Mas a salvação tem capacete? Tem protetor, sim. Quem é o protetor da tua salvação? O Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quem é que age na nossa salvação hoje? Nos chama para arrependimento, o Espírito Santo. Quem é que nos leva a Cristo? O Espírito Santo. Mas irmãos, tomai também o capacete da salvação. Mas as pessoas, irmãos, elas querem tomar o Espírito Santo para fazer qualquer coisa, menos para ser o protetor da salvação delas. Sabe por quê, irmãos? Como o Espírito Santo é o nosso protetor, ele não somente nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também nos convence de fazermos as coisas que não agradam a Deus. Por isso que Paulo fala aqui, ó, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando eu tenho o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmãos, eu estou protegido. Agora eu estou preparado para não desafiar o nosso adversário, porque isso aqui também é uma outra coisa terrível. O cristão não é para desafiar ninguém, muito menos o diabo. Conheço muita gente que desafiou o diabo e morreu no centro de macumba. Muita gente que expulsava demônio e hoje é um endemoniado. As ferramentas que Deus nos dá não é para nós desafiarmos ninguém, não. É para o nosso bem, é o EPI nosso, é para a nossa proteção, não é para desafiar ninguém, não. Então Paulo fala aqui, ó, tomai também o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, irmãos, não for exatamente a nossa proteção, meu irmão, então a Bíblia está errada. Porque Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. O salmista diz no Salmo 119, verso 105:
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só, então veja bem, a salvação, o capacete da salvação e a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando nós temos tudo isso, agora o verso 18, Paulo dá um checkmate aqui: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, tudo que ele falou, vigiando nisso tudo, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, as ferramentas que Deus nos dá, o EPI que Deus nos dá, é para o nosso benefício e para o nosso regozijo. Quando Paulo diz aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, por que Paulo fala súplica? Paulo está dizendo, você pedir com instância, você pedir veemente o Senhor, Senhor, como o salmista Davi disse, Senhor, não retire de mim teu Espírito Santo não, Senhor, porque senão eu vou cair, mas me alimenta cada dia mais e mais. Irmãos, hoje isso aqui para muita gente é utopia, mas aqui a Bíblia nos ensina, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não existe um cristão que consegue perseverar na vida cristã se ele não tiver todas as ferramentas aqui que Deus dá gratuitamente para cada um de nós que pedimos a Ele. Não existe. Você pode ficar 20, 30 anos dentro da igreja, chega um dia você desanima, sai fora. Você pode ser um pregador, um dia você vai negar o que você pregou. Você pode profetizar, revelar, falar um monte de coisa, um dia você vai abandonar tudo isso, porque você não está protegido com os EPI de Deus, com as ferramentas de Deus. Então agora, irmãos, qual é a diferença então agora entre o homem natural e o homem que tem todas essas ferramentas? Primeira coisa, são os olhos do homem natural, ver tudo que agrada a si próprio. O homem espiritual é diferente, ele procura ver aquilo que agrada a Deus. Ah, pastor, é noite de bênção, mas é noite de bênção, é noite da vitória mesmo. Quando os nossos olhos estiverem em Deus, a nossa vitória está garantida. Quando os nossos olhos estiverem no Senhor, a nossa bênção está garantida. Muitas vezes nós colocamos nossos olhos em outra coisa e fazemos uma campanha para Deus, achando que Deus vai nos abençoar por aquilo. Não, irmãos, os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos. O nosso pensamento não é o pensamento de Deus, o pensamento de Deus não é o nosso, não. Muitas vezes nós queremos que Deus age de acordo com aquilo que nós temos na mente, mas Deus quer agir na minha e na tua vida com o querer dEle, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. Ele já deu todas as ferramentas para nós vencermos. A ferramenta de Deus é para nós sermos mais que vencedores por aquele que nos amou, irmãos. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que infelizmente as ferramentas de Deus são esquecidas, e nós tentamos lutar com as armas espirituais dos homens, só que não é arma espiritual, não é armas carnais. O homem inventa método, inventa um monte de coisa para tentar subtrair alguma coisa de Deus, mas está enganado, irmãos. As armaduras de Deus, as ferramentas de Deus, os EPI de Deus, é para nosso benefício, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. É por isso que Paulo fala aqui, exatamente isso aqui, ó, orando por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo sabia que quando a igreja de Éfeso estivesse capacitada, protegida pelas ferramentas de Deus, pelos EPI de Deus, ela ia interceder por Paulo, e Deus ia fazer grandes coisas através do ministério de Paulo, como fez. Sabe, irmãos, por falta dos EPIs de Deus, das ferramentas de Deus, é que hoje tem acontecido grandes coisas na igreja do Senhor.
Mas a minha oração, irmãos, é que Deus venha revestir a sua igreja. Tá, os irmãos que oram aqui de manhã, eu grito bem alto aqui: Deus, renova a tua igreja, renova os dons espirituais da tua igreja, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor. Porque, irmãos, senão nós não vamos conseguir vencer o nosso adversário. Irmãos, você acha que Satanás, irmãos, ele está brincando de ser diabo? Não, ele está brincando não. Você acha que Satanás está contente por você estar aqui ouvindo essa palavra? Não está não. Mas Deus está feliz por você estar aqui, e Deus quer te galardoar, Deus quer te revestir, Deus quer colocar sobre você a couraça, calçar os seus pés com o evangelho da paz, te dar tudo aquilo que está nesta carta aos Efésios, para que você seja mais um vencedor em nome do Senhor Jesus Cristo. Sem Deus, como diz o louvor, nada somos desse mundo, mas com as ferramentas de Deus, você já pode cantar o hino da vitória. Com as ferramentas de Deus, você pode cantar o hino da vitória. Porque Deus não chamou a sua igreja para ser uma igreja de derrota, de fracasso, não, mas ser uma igreja vitoriosa, uma igreja que venha a ser, que ela exalta o nome de Deus aqui na terra, e que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado aqui na terra. Outra coisa, irmãos, o homem natural e o homem espiritual, que tem todos esses expedientes de ferramentas de Deus, é a questão do ouvido. O homem natural ouve tudo que não presta e acha bom. O homem espiritual, que tem as ferramentas de Deus, tem os EPI de Deus, as coisas que ele ouve que não presta, para ele entra aqui, sai aqui e acabou. Como diz o caipira, entra por um lado e sai por outro. Eu estava de manhã aqui orando e pensando nessa mensagem, eu lembrei de um saudoso diácono de uma igreja que eu congreguei, e ele toda terça-feira, culto de doutrina e oração, ele sentava na porta do diácono, bem velhinho, sentava lá e ficava com a mão assim. E um dia o nosso pastor falou assim: irmão, fulano, por que o irmão sempre coloca o dedo assim no ouvido? É, pastor, porque eu estou ouvindo a palavra entrando por aqui, para não sair aqui não, eu quero que ela desça para o coração. Porque quando ela descer no meu coração, ela vai encontrar abrigo, vai ficar alojada. Irmãos, o ouvido da pessoa que tem as ferramentas de Deus, tem os EPI de Deus, é diferente das pessoas que não têm. Ele sabe ouvir o que é bom. Como Paulo diz: ouve de tudo, retende o que é bom. Você não está proibido de ouvir tudo não, tem tudo tipo de contenção de coisa no mundo, mas ouve de tudo, mas retém apenas o que é bom. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, guarda essa palavra no teu coração. As ferramentas de Deus é para você ser mais do que vencedor, como diz Paulo em Romanos, por aquele que nos amou. Vamos ficar em pé.